orçamento secreto é a coisa mais absurda em termos fiscais que se possa ter, né? Quer dizer, para deixar qualquer um nervoso, mesmo se não estiver operando no mercado financeiro, o orçamento secreto é de mexer com os nervos de todo mundo, né? Claro, e o presidente Lula tem sido muito nítido na sua posição de que isso não pode continuar. Uma coisa é o poder de emendamento legítimo dos parlamentares, está na Constituição. Agora, outra coisa, distorções, desvios, enfim, isso realmente não pode e não vai continuar. Em relação ao teto de gastos, há um debate que, desde a aprovação da emenda 95, eu, modestamente, e outros tantos colegas com maior brilho, já apontávamos que, no direito constitucional, no mundo, não existe política econômica na Constituição. Aliás, quando o antigo artigo 192 da Constituição tabelava a taxa de juros em 12%, todos diziam que era uma atipicidade, porque isso depende exatamente das contingências de mercado, nacional e internacionalmente. E foi retirado o tabelamento da taxa de juros de 12% da Constituição. Muito bem, passam-se os anos, e se não podia ter política econômica sobre juros na Constituição, se colocou na Constituição teto de gastos. A consequência, tem que fazer emenda constitucional toda hora. Então, não se trata de eliminar teto de gasto. Teto de gasto tem que existir sempre. Teto de gasto é como a lei da gravidade, sempre vai existir. Ninguém revoga. Agora, você tem que debater onde está formalmente, juridicamente. A Constituição é o pior lugar, porque toda hora tem que fazer emenda. Acho que o Bolsonaro fez 2 ou 3. E agora o presidente Lula está propondo, porque está na Constituição, tem que mexer. E, por outro lado, você tem que discutir o que está dentro do teto, o que está fora do teto, enfim. Agora, teto de gastos, obviamente, sempre tem que existir, porque é uma contingência da vida. Todos nós temos teto de gastos. Então, algum tipo de teto de gasto a gente tem que ter, mesmo que entre no cheque especial, mesmo que entre no cartão de crédito, mas a gente tem algum tipo de teto. Olha, a Magna Leia, ela diz o seguinte: gosto de ouvir o Flávio Dino falar. É muito discernimento. Estou assistindo aqui de São Luís, Maranhão. Você também está no Maranhão, né? Isso. E muita gente aqui pedindo para chamar o delegado Saraiva, enfim, para o governo. Eu vou liberar você, senador, que eu sei que você tem compromisso com minha querida Denise Campos de Toledo, na TV Gazeta. Mas antes eu queria te perguntar uma coisa. O presidente Lula disse, ainda em campanha, não disse publicamente, mas enfim, uma fonte que está sempre com ele me disse que ele escolheria para o Ministério da Economia um político, porque seria importante ter um político no Ministério da Economia. Até conversei com algumas fontes do mercado financeiro e falaram, olha, isso seria uma boa ideia mesmo, porque tem muitas reformas para passar no Congresso e ter alguém hábil politicamente seria interessante, alguém que saiba lidar com o Congresso. Agora ele falou, o ex-ministro Alexandre Padilha disse que ele não vai fazer um governo requentado, ou seja, não traria nomes que já estiveram no governo. Qual é o perfil desse ministro, governador? Você sabe, senador, qual o perfil desse ministro? Pode ser uma mulher, por exemplo? E o Couto, vou acrescentar mais um, e o Couto falou assim, Lula vai fazer como em 2002, vai surpreender, que é isso que ele sabe fazer. Ele vai surpreender, senador? Eu creio que não há dúvida de que ele vai mais renovar do que repetir equipes. Ele tem dito isso, frisado, e é o que a gente nota de modo geral. É claro que há pessoas que compõem o seu núcleo de confiança pessoal, isso é normal em todos os países do mundo. E creio que este modelo é o provável, né? Um modelo em que se conjuguem saberes políticos e saberes mais propriamente técnicos, chamemos assim. Porque não há uma relação de exclusão entre uma coisa e outra. Então, eu creio que, de um modo geral, nos ministérios vai haver esse balanceamento. Vão ter ministros ou ministras oriundos mais da política, dos partidos, enfim, e ministros e ministras que virão mais, chamemos assim, da sociedade.
Então, eu creio que na economia, na fazenda, que eu acho que ele deve recriar o planejamento, deve haver esse balanceamento e essa conjugação. E basta olhar que o presidente Lula tem sido, quer gostem, quer não gostem, uma pessoa coerente. Mesmo que o coach tenha razão no sentido de surpreender, mas na surpresa, de modo íncito, né, de modo subjacente, há uma lógica. Então, essa lógica é que ele é o presidente, ele vai ser o condutor da política econômica, e ele vai juntar ali várias visões e provavelmente haverá na fazenda ou no planejamento uma pessoa mais política e para exatamente ajudar nessa mediação. Volto a frisar o que eu disse há pouco. A boa política é a instância da mediação. Ninguém pode querer um governo subalterno desta ou daquela visão. Porque um governo subalterno de uma força social, ele está excluindo os outros interesses. Então, o bom governo é esse exatamente que tenta conjugar. Então, não precisa se assustar quando o Lula dá uma ênfase à temática social. Não precisa se assustar quando o Lula fala de dívida social. Você sabe, Mara, quem cunhou essa expressão? Tancredo Neves. E ninguém, na época, viu dramatismo ou dramaticidade nisso. O Tancredo dizia isso, tem discurso do Tancredo que dizia, olha, tem a dívida externa, tem a dívida interna e tem a dívida social. Então, sequer a ideia é revolucionária. Tancredo Neves, também insuspeito de ser, com aspas ou sem aspas, comunista, já tinha essa visão. Então, é ter tranquilidade que vai dar tudo certo. E resolver essa questão, esse problema da dívida social de uma forma não populista é bom para todo mundo, né, senador? É bom para toda a sociedade. Não tem quem não vá se beneficiar da gente resolver essa questão da dívida social, quer dizer, mas resolver, né, sem políticas populistas, sem políticas eleitoreiras, mas políticas públicas que de fato tirem as pessoas da pobreza. Isso é bom para todo mundo, não tem como ser contra isso. Fala, pode falar. Não, e há uma vinculação indissociável entre quitação da dívida social e responsabilidade fiscal. Porque, na verdade, não existe responsabilidade fiscal verdadeira quebrando a Previdência. Não existe responsabilidade fiscal verdadeira excluindo as pessoas do mercado de consumo de massas, que é um ativo estratégico do Brasil. Então, é o que você diz, de fato, com seriedade, com compromisso, com planejamento, priorizando soluções de caráter estrutural, mesmo que sejam mais demoradas. Evidentemente, o padrão mínimo de subsistência tem que ser atendido quanto antes. O Lula se emocionou, chorou hoje, com razão. 3 refeições por dia. Eu não consigo imaginar que algum operador de mesa, de mercado, vai ser contra a pessoa comer 3 vezes por dia. Eu não consigo imaginar que alguém veja nisso um risco, um perigo. Não, esse é o núcleo mínimo de subsistência. É o direito à vida, sem o qual outros direitos sequer existem. Muito bem, atendido esse núcleo básico, planejamento, ação, como você diz. E isto é responsabilidade fiscal. Isso é fundamental de ser compreendido. Só existe responsabilidade fiscal verdadeira com responsabilidade social. Basta dar um exemplo simples. Eu era governador. Então vamos imaginar que eu resolvesse cortar todas as despesas de saúde. Eu vou fechar todos os hospitais. Em nome do suposto equilíbrio das contas públicas. Isso seria certo? Então você mata pessoas? Mata, elimina, extermina? É solução final? É campo de concentração nazista? Não, não pode ser. Então as coisas são imbricadas, vinculadas. E, portanto, não é preciso se assustar quando o presidente Lula diz o óbvio, que eu não consigo imaginar que alguém discorde de que a política deve olhar primacialmente para quem menos tem. E, como você diz, isso é bom para todo mundo.